Novela Bruno Henrique, parece que isso não vai acabar. Tem muita gente aí especulando, dizendo que ele já se acertou com o Flamengo. Será mesmo? Quem vai me dizer que se ele já acertou com o Flamengo é você, depois das informações que eu vou trazer aqui para você neste vídeo. Também quero falar para você que o Palmeiras pode já ter fechado com o seu primeiro reforço para 2024. E sim, é um recente conhecido da torcida e eu vou revelar para vocês aí quem é essa possível contratação do Palmeiras. E o nosso monstrinho da Tasmânia também, o nosso querido Endrick, também já está sendo lembrado lá na Espanha e cogitado já para assumir a camisa 9 quando ir para o Real Madrid ano que vem, quando ele fizer 18 anos. Vamos falar sobre isso também. E é claro também, né, eu passei aqui uma semana sem trazer vídeo para vocês e essa semana parece que explodiu um hecatombe dentro do Palmeiras, principalmente por causa da presidente Leila Pereira soltando e comprando briga com todo mundo. Claro que nós vamos dar uma pincelada nesse assunto aqui nesse vídeo também. Vamos falar de Palmeiras nesse início de segunda-feira. Não tem como começar melhor. Bora lá! Palestrinos e palestrinas que falam comigo no Brasil e no mundo. Meu nome é Leandro Rodrigues e você está no canal Notícias Belverdão. Se você é um torcedor apaixonado pelo Palmeiras, não se esquece de se inscrever nesse canal, dar um badalo no sininho para que você não perca nenhuma notificação de nenhum vídeo que sai aqui, para você receber aí no seu tubo que você anda na sua mão tudo que sair nesse canal, certo? E se você também quiser, eu te agradeço de coração, deixa o seu like porque isso mostra pro robozinho do YouTube que o vídeo tá legal e vai espalhar para mais porquinhos aí nas redes. Beleza, ferinha? Agradeço você de coração pela sua audiência e pelo seu engajamento aqui neste vídeo. É claro que nós vamos começar falando aqui desta senhora que está aqui ao lado. Essa mulher, ela dividiu opiniões. Ela soltou uma bomba desnecessária no Palmeiras na semana passada e quando eu vi a entrevista dela, eu confesso para vocês que eu fiquei decepcionado com tudo que ela falou. É claro que você provavelmente já deve estar cansado de falar sobre isso, mas eu não poderia de trazer aqui minha posição para você e destacar alguns pontos que eu acredito que foram mais relevantes em relação ao Palmeiras. Eu, como um torcedor que passou por tempo de Mustafa, que passou por tempo de Beluso, tomo muito cuidado em criticar as diretorias que o Palmeiras tem tido agora, desde Paulo Nobre, Maurício Gagliotti e Leila Pereira. Porque quem passou por tempo de Mustafa, por tempo de Beluso, a gente sabe qual foi os problemas que o Palmeiras passou. E obviamente, nenhum palmeirense quer voltar para aqueles tempos terríveis dessas diretorias irresponsáveis que o Palmeiras teve. Mas é impossível não criticar a Leila Pereira este ano por falta de contratações, por achar que muitas vezes com a postura dela de que o Palmeiras é dela e não é. O Palmeiras pertence à sua torcida, dona Leila Pereira, e a senhora não deve esquecer disso. Inclusive torcida que fez campanha para a senhora estar aí onde a senhora está. Não se esqueça disso. E ela tem sido criticada aí por muitas coisas de forma assertiva pelo palmeirense nas redes sociais, a ponto de alguns extremos chamar até de ditadora. E eu não julgo esses torcedores que falam isso, porque eles têm as suas razões e eu entendo eles. Mas como eu falei para vocês, eu sempre tento ser ponderado em críticas em relação à diretoria, porque a gente já teve diretorias muito piores do que essa, tá? Mas calma, que eu já vou falar aqui o que eu sei que você quer ouvir e também que de fato é a minha opinião. Tem outra coisa que o palmeirense também não pode esquecer. Desde os tempos do Paulo Nobre até agora, esse tempo da Crefisa, né? Crefisa chegou em 2015, é inegável que o Palmeiras vem vivendo uma história vitoriosa. Isso o palmeirense gostando ou não, por causa da senhora Leila Pereira que está aí, com a Crefisa como logo estampada na camisa do Palmeiras, o Palmeiras venceu muitas coisas. Foi campeão de muitas coisas e é importante que o palmeirense não esqueça isso. O que também não quer dizer que a Crefisa é a única responsável por tudo isso. É claro que não. Mas de fato ela foi uma engrenagem dentro do Palmeiras muito importante para a conquista desses títulos. Nós não podemos ser hipócritas. Por isso que é importante e é legal fazer esse vídeo depois, uma semana depois de tudo que rolou, porque a gente está com a cabeça mais fria para poder ponderar algumas coisas. E aí eu quero trazer aqui para vocês a briga que ela trouxe, né, que ela instaurou. Ela estourou esse hecatombe dentro do Palmeiras sem necessidade. E eu quero ponderar algumas coisas. Primeiro eu quero falar sobre a organizada. Para mim ela foi muito corajosa
em falar o que ela falou a respeito da torcida organizada. É verdade também que ela está sendo muito ingrata com a organizada, porque ela, a senhora Dona Leila Pereira, dependeu muito da organizada para poder chegar aonde a senhora está. Então falta um pouquinho de gratidão da senhora para com eles. Mas é verdade, eu também tenho as minhas ressalvas com a torcida organizada. E nós sabemos, se você tem todos os seus parafusos na sua cabeça bem apertadinhos, está em seu juízo perfeito, com certeza você sabe que torcidas organizadas são um problema não só para os clubes, mas também até para uma sociedade, vamos dizer assim, não é? Porque ali dentro tem coisas complicadas que eu nem posso dizer aqui nesse vídeo, porque eu não tenho provas. Afinal de contas, a gente só afirma coisas que a gente tem provas. Mas todo mundo sabe que torcida organizada muitas vezes é um calo no sapato de todos os clubes brasileiros. Isso não é exclusivo só do Palmeiras, não. Isso é exclusivo do São Paulo, também é do São Paulo, do Corinthians, do Santos, de tudo quanto é lugar, né? Os caras muitas vezes, quando eles querem fazer o inferno, eles fazem, de fato, né? E ela foi muito corajosa, como eu disse para vocês, de dizer nas seguintes palavras que a torcida organizada é um câncer em relação ao futebol brasileiro. Nós sabemos dos problemas que torcidas organizadas muitas vezes trazem, mas eu também não posso deixar de ressaltar aqui que muitas vezes das belas festas maravilhosas que são feitas no Allianz Parque e até fora do país, muitas vezes são protagonizadas pela torcida organizada. Só que eu acredito que ela foi muito corajosa quando ela disse isso, e é claro, ela comprou briga com uma torcida, ressalto aqui, que forçou, que ajudou e fez de tudo para que ela esteja na presidência. Também tem o lado de que a torcida organizada pode estar um pouco com os seus calos doídos por ela ter tirado o seu favorecimento dela. Lembro aqui vocês que a Leila também estava junto com a organizada e ajudou no carnaval financeiramente a torcida do Palmeiras. E aí depois, é claro, tirando essa verba, obviamente vai ter muita gente ali dentro que não vai gostar. Quero saber qual que é a sua opinião sobre isso, sobre torcida organizada. Escreve aqui nos comentários se você é a favor, se você é contra. Quero saber qual que é a sua opinião, tá certo? Eu tenho amigos que fazem parte de torcida organizada, mas é claro, eu tenho as minhas ressalvas em respeito desse tipo de torcida no Brasil. Quem sabe eu faço um vídeo exclusivo somente disso aqui, compartilhando com você, tá certo? Outra coisa que ofendeu o palmeirense nessa entrevista da Dona Leila, ela falar que o Palmeiras, se ela sair do Palmeiras, ela vai voltar para a Série B. Olha só, primeiro, a parte que eu acredito que ela não errou, mas acredito que ela foi muito infeliz em falar isso, certo? 2014 o Palmeiras fez uma campanha catastrófica no Campeonato Brasileiro e praticamente implorou para ser rebaixado novamente, tá? E o Palmeiras, é verdade sim, embora agora nós já estejamos, eu fiquei doído também quando ela falou isso, mas depois pensando bem eu cheguei à seguinte conclusão, de que de fato o Palmeiras dependeu de outros resultados, não só dele, para não cair para a Série B. 2014 o Palmeiras só não caiu porque tinha times piores, mas também pediu de pé junto, né? Se ajoelhou para os céus para poder ser rebaixado naquele ano de 2014. E ela não perdeu a oportunidade e jogou isso na cara do palmeirense. Obviamente, ela estava com a cabeça quente, ela foi muito infeliz em falar isso, só que eu posso dizer para você que nessa ponto ela não mentiu. A Crefisa chegou em 2015, no ano que vem, no ano seguinte, e aí parece que a mudança no Palmeiras começou a se concretizar ainda mais ferrenha para o torcedor enxergar. O que dá-se a entender, e sobe o orgulho desta senhora que está aqui, de que o Palmeiras só é o que é por causa dela. O que é uma grande mentira, porque Dona Leila Pereira, o Palmeiras tem uma história desde 1914, que eu acredito que a senhora, que é declaradamente aí nas redes torcedora do Vasco, não sei se mudou isso daí, mas era torcedora do Vasco, pelo menos, vamos dizer assim, não conhece a história do Palmeiras. Para fazer afirmações como essa, dizendo que o Palmeiras a senhora é praticamente dona do Palmeiras, é de uma burrice e de uma infelicidade muito grande da senhora. Eu espero, como aqui torcedor comum, que a senhora repense tudo isso que a senhora fez e dê sim de fato outra entrevista, dando a sua cara a tapa e pedindo desculpa por todas as merdas que a senhora falou a respeito do Palmeiras. Ela também falou que caso ela saia do Palmeiras, o Palmeiras pode cair para a Série B. Segundo informações aí que a gente procura, que a gente filtra e tudo mais,
O Palmeiras arrecada, nas palavras dela mesmo, 81 milhões só da Crefisa. Também filtrando também, ano passado o Palmeiras em arrecadações, o Palmeiras trouxe para os cofres mais de 500 milhões de reais. Aí esse dinheiro vem bilheteria, sócio-avante, campeonatos que foram vencidos, vendas de jogadores, ou seja, o Palmeiras não depende da Crefisa. Muitos torcedores rivais vão usar isso para poder descaracterizar ou desmoralizar o time do Palmeiras, mas todos nós sabemos que o Palmeiras não depende da Crefisa. E é claro que esses torcedores chatos que vêm encher o saco queriam essa ditadora, vamos dizer assim, como diz alguns torcedores por aí, como a presidente dos seus clubes, porque a verdade é que eles têm dor de cotovelo pelo patrocínio que a Crefisa traz para o Palmeiras. Como é que é o mundo, né? O mundo dá voltas. Enquanto o palmeirense fica bravo com isso, tem outros torcedores com inveja do Palmeiras a respeito da grana que essa senhora coloca no Palmeiras. Mas a verdade é que o Palmeiras não depende da Crefisa. E é verdade também, o Palmeiras não vai cair para a Série B porque se a Crefisa caso saia do Palmeiras. A senhora, dona Leila, foi completamente infeliz, para não dizer outras palavras de baixo calão aqui, nessa afirmação da senhora, tá certo? E aqui a gente pode falar muitas coisas sobre a entrevista dela, mas a principal coisa, ela se mostrou uma mulher completamente egocêntrica. Eu acho que o dinheiro subiu para a cabeça dela e ela acha que ela pode fazer o que ela quer só porque ela está no posto de presidente. Eu espero, como um bom palmeirense, para o bem do Palmeiras e até para ela, porque eu não desejo o mal dela, que ela repense tudo isso e ela pare com essa história de tudo eu que faço. Não é a senhora, dona Leila. O Palmeiras é uma equipe muito grande e pertence, inclusive, principalmente ao seu torcedor, tá certo? Quero saber o que você acha disso tudo aí, escreve nos comentários, mas não vem com palavras de baixo calão não. Se for, eu vou te bloquear, tá certo? Debate decente, palavras decentes, escreve aí nos comentários que nós vamos dialogar junto a respeito de Leila Pereira. E tá aí o nosso monstrinho da Tasmânia, carinhosamente chamado pela torcida do Palmeiras, nosso querido Endrick, que eu sinceramente até hoje eu não entendo como esse menino ele não é titular do Palmeiras. No começo do ano confesso pra vocês que eu o criticava assim, ele não estava desempenhando bem, mas o moleque de fato ele é diferenciado. A gente percebeu isso no jogo contra o Boca, a gente percebeu isso no último jogo no Campeonato Brasileiro, quando infelizmente o Palmeiras perdeu esse jogo, né? Mas como o menino jogou, como ele é diferenciado. E tá aí, enquanto muitas vezes a gente aqui do Palmeiras não dá valor, o jornal AS, lá da Espanha, já tá cravando aqui que o Real Madrid espera ele ansiosamente e que a camisa 9 já espera ele. Pode ser aí que o Endrick já chegue sendo titular da equipe merengue lá da Espanha. E isso só me faz pensar aquilo que a gente já vem dialogando há algumas semanas aí a respeito dele, né? Como que ele não é titular nessa equipe do Palmeiras, né? A gente tem o Rony, que fez muito boas partidas, foi decisivo em muitas partidas, mas vamos ser sinceros, né? O Endrick, se ele tivesse só um pouquinho mais de experiência, ele é muito mais jogador do que o Rony, todo mundo sabe disso. Não é desmerecimento ao Rony não, eu gosto dele, tá? Mas pra mim, o Endrick deveria ser titular dessa equipe do Palmeiras. O menino até chorou aí quando perdeu na última partida do Campeonato Brasileiro, dizendo que, olha, eu não vou estar aqui ano que vem para poder estar. O Palmeiras fez a vida dele, né, praticamente, deu serviço pro pai dele, enquanto o São Paulo negou. E é claro que o moleque tem uma gratidão muito grande pelo Palmeiras aí. Quero saber qual que é a sua opinião, meu querido. Você acha que o Palmeiras deveria usar mais o Endrick? Você acha que o Palmeiras errou muito? O seu Abel Ferreira errou e não dá mais moral para esse menino aqui? Escreve aí nos comentários que eu quero saber qual que é a sua opinião. E tá aí, porquinho, é o seguinte, a gente ficou muito revoltado com essa história aí do Aníbal Moreno de não vir para o Palmeiras na janela do meio do ano por erros da diretoria. Que novidade, né? A diretoria vacilou aí nas contratações esse ano com o Palmeiras e aí acabou aí nas pressas tentando trazer o Aníbal Moreno no meio do ano e não conseguiu. A verdade é que essa história não acabou. A verdade é que o Palmeiras, pelo que está surgindo por aí, o Palmeiras ainda continua as conversas com o Racing, que Aníbal Moreno pode ser a primeira contratação para 2024 do Palmeiras.
Eu fico até imaginando esse cara jogando como primeiro volante, voltando o Zé Rafael para a posição dele. E deixar o Gabriel Menino esquentar um pouco de banco, porque esse menino aí ele precisa apertar as porcas um pouco. Porque tem hora que ele desliga de um jeito que a gente não consegue entender, tá certo? E vou falar para você, se vier a oportunidade de vender esse garoto aí, eu acho que já tá na hora do Palmeiras passar ele para frente e embolsar uma grana também, porque o Gabriel Menino já tá devendo futebol há muito tempo. Mas, voltando aqui pro Aníbal Moreno, sim, torcedor, pode ser que ele seja o primeiro reforço do Palmeiras aí para 2024. Gostaria de saber qual que é a sua opinião a respeito disso. Parece que o Palmeiras já se acertou com ele aí, apalavrado com ele, vai fazer alguns exames para poder, de fato, concretizar essa contratação e caso esteja tudo bem com o jogador, pode ser que ele vista a camisa verde e branco aí para o ano que vem de 2024. Quero saber qual que é a sua opinião. Muita gente, se jogar na internet aí, já tá dizendo, cravando que o Aníbal Moreno é jogador do Palmeiras para 2024. Então escreve aí nos comentários, quero saber qual que é a sua opinião sobre tudo isso, tá certo aí, ô meu porquinho, meu amigo? E agora falando daquela novela, né, que todo mundo sabe, que todo mundo deseja, aquela novela chamada Bruno Henrique, certo? Quem é que não quer ver o Bruno Henrique jogando no Palmeiras? É um dos maiores destaques aí do Campeonato Brasileiro, apesar da sua idade um pouco avançada, é um jogador excepcional, né? E vamos dizer que é o principal jogador do cheirinho carioca. Vamos dizer que hoje ele é o melhor jogador do cheirinho carioca, porque os outros que poderiam competir com ele estão aí em má fase. E eu trouxe aqui para vocês 2 vídeos do Jorge Nicola aqui, que vocês tanto gostam, e também do Vene Casagrande, que é setorista lá do Flamengo, que é especializado em notícias, ele traz de outras equipes também, mas traz muita notícia do Flamengo, acredito que o Vene Casagrande também é flamenguista, e eu quero trazer a posição dos dois aqui para vocês e depois nós vamos dialogar se de fato o Bruno Henrique vai vir pro Palmeiras. Tem muita gente cravando aí, dizendo que o Bruno Henrique praticamente já está acertado com o Flamengo, só faltam alguns detalhes. Mas será mesmo? Vamos ver o que eles têm a dizer nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês aí. Olha só. A repercutir a possibilidade de Bruno Henrique já ter dito sim ao Flamengo, contrato de 2 anos, e agora pequenos detalhes burocráticos separariam esse acordo. O primeiro a contar sobre o tema foi o Júlio Miguel Neto, que é youtuber e segue o Flamengo bem de perto. Depois outros repórteres também que seguem o Flamengo tiveram acesso a essa mesma informação. De acordo com o Júlio e com esses outros jornalistas, os outros clubes interessados no Bruno Henrique já teriam até sido avisados pelo staff do jogador de que não tem mais negociação, o Bruno se acertou com o Flamengo e vai continuar. Esse acordo teria 2 anos de duração, com direito a um aumento salarial, e o Bruno estaria satisfeito com essa situação. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa muito próxima ao Bruno Henrique, uma pessoa do staff do atleta, e a pessoa desmente qualquer acordo com o Flamengo. Ela garante que a coisa segue como antes. Houve uma segunda reunião nessa semana, não houve acordo entre as partes, aquilo que o Bruno Henrique pede é maior do que o que o Flamengo ofereceu, além do tempo de contrato que segue sendo um empecilho. O Bruno Henrique gostaria de 3 anos de contrato, o Flamengo ofereceu 2. A única novidade em relação a essa última reunião entre Flamengo e Bruno é que o Fla aumentou em relação à primeira proposta, só pra gente contar direitinho as ofertas. Hoje o Bruno Henrique tem em mãos uma oferta do Palmeiras de R$2 milhões por mês, entre salário, direitos de imagem e luvas, contrato de 2 anos prorrogável por um terceiro. Já o Flamengo, que paga atualmente ao Bruno Henrique R$1.250.000 por mês, ofereceu a manutenção desse salário e a prorrogação do contrato por 1 ano. Essa oferta foi recusada logo de cara há algumas semanas. No encontro mais recente, o Flamengo subiu essa proposta para algo na casa de R$1.400.000, alegando que esse salário já faria do Bruno Henrique o segundo jogador mais bem pago do elenco, o que não é muita verdade. O Gabigol, vocês sabem, ganha R$1.600, o Davi Luiz ganha R$1.500. Talvez eles estejam contando que o Davi Luiz vai embora e o Bruno passaria a ser o segundo jogador mais caro do elenco. O staff do jogador não gostou. Apesar dos 2 anos de contrato, o Flamengo até melhorou essa questão do tempo, o staff do atleta não gostou e tudo segue como antes. Não há acordo com o Palmeiras, não há acordo com o Flamengo, mas hoje a melhor oferta é do Palmeiras, e se o Flamengo não fizer uma última oferta com valores e condições melhores, a tendência é que Bruno feche de fato com o Palmeiras. Eu prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade eu conto pra vocês. Não esqueçam de curtir o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Bom, tá aí, só um adendo à informação do Nicola aí. O Palmeiras, a princípio, ofereceu para ele 2 anos de contrato prorrogáveis se ele bater algumas metas para 3 anos, mas para botar uma pressão no cheirinho carioca, o Palmeiras estendeu aí de fato, fez um contrato de fato com 3 anos aí proposta para o Bruno Henrique, certo? O Palmeiras é dono da melhor oferta no mercado pelo jogador. E por essa demora toda, acredito eu que, é claro, o jogador tem preferência para fechar com o Flamengo. Eu aqui como palmeirense não o julgo por isso, tá? Eu entendo a identificação dele e acho até louvável da parte dele fazer um esforço que ele está fazendo para renovar com o Flamengo. A verdade é que o Flamengo também tá deixando a desejar, né? É um dos principais jogadores dos caras, o Tite chegou agora, o Tite já falou que quer o cara
e eles estão enchendo o saco para fechar com o jogador aí. Tem que ceder logo o que o jogador quer se vocês querem continuar, Flamengo. E é lógico que nós palmeirenses aqui estamos torcendo para que isso não aconteça, para que ele venha ser feliz aqui no Verdão. Mas também eu separei aqui a notícia aqui do Vene Casagrande, tá? Jornalista aí, especialista, vou ajustar aqui a tela para vocês, em relação ao Flamengo. Eu acredito muito nas informações que o Vene Casagrande traz aqui. E eu faço questão de trazer aqui porque ele é um contraponto com o que o Nicola disse, né? Embora o Nicola tenha falado que não teve acerto nenhum, você vai ver também o que o Vene Casagrande vai dizer sobre isso. Só que o tom do Vene Casagrande pende muito para que o Bruno Henrique feche com o Flamengo, tá? Essa parte se concretiza, nós vamos ver o vídeo aqui e depois eu quero saber qual que é o seu comentário sobre isso daí. Bora lá. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique. E por que eu estou falando? Como muita gente está me perguntando, eu vou trazer aquilo que eu tenho de informação até ontem, o status da negociação até ontem. Sem nenhuma evolução, muito pelo contrário, as partes continuam debatendo ainda tempo de contrato, base salarial. Que bate com a informação ou seja, do Nicola, ainda longe de um acerto, não posso, bem longe de dizer que está encaminhada a renovação. Não tem como eu cravar isso nesse momento, segundo a minha apuração. E Bruno Henrique pede 3 anos de contrato, Flamengo oferece 2. E a novidade que eu tenho é o seguinte: o Bruno Henrique não vai para o Palmeiras, gente. Isso aí esquece. Não vai. Uma pessoa muito próxima ao Bruno Henrique me cravou: Vene, o Bruno Henrique não vai para o Palmeiras. Pode cravar aí para quem nas suas redes sociais, para os seus seguidores, e eu estou cravando: o Bruno Henrique não vai para o Palmeiras. Não tem chance disso acontecer, segundo essa pessoa envolvida aí, ao Bruno Henrique, que me deu essa informação. Eu confio nessa pessoa. Enfim, agora é esperar a renovação de contrato com o Flamengo acontecer. Vai demorar? A tendência é que sim. Já ganhou áreas de novela? Sim. Com muitos capítulos? Bastante. Mas tanto o Flamengo quanto o Bruno Henrique, eles têm o mesmo desejo da renovação de contrato. Então tá aí, informação do Vene Casagrande. Se você quiser, você entra no canal dele lá e você vê esse vídeo completo. É um vídeo que ele fala do Tite lá, ele fala do Neymar e tudo mais. E assim, ele jogou, a princípio quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, ele jogou um banho de água gelada nas esperanças do palmeirense. Só que a gente também tá cansado de ver jornalista cravar as coisas e os caras errarem, certo? A gente entende que o Bruno Henrique, como eu falei aqui, tem vontade de ficar no Flamengo, mas é claro que se o Flamengo não ceder as coisas que o Bruno Henrique quer, ao salário que o Bruno Henrique quer, ao contrato que o Bruno Henrique quer, eu não sou assim tão forte, embora o Vene Casagrande tenha fonte confiável, segundo ele, dizendo que ele não vem pro Palmeiras, eu não cravo ainda que de fato o jogador não venha jogar aqui com a camisa do Verdão, tá? Eu não sou como ele. As possibilidades ainda existem, o jogador pode mudar de opinião, a gente já é sabido que o staff do Bruno Henrique já saiu revoltado dessas 2 reuniões que teve com o Flamengo, e eu confesso pra vocês que assim, eu, Leandro Rodrigues, se eu vejo um time que vê companheiros meus tomarem soco na cara e a diretoria ainda priorizar manter aquele tipo de gestão que tinha do Sampaoli, cara, isso pra mim é um desrespeito total e eu como jogador sairia de lá, tá? Sairia, eu não tô falando isso como palmeirense não, sairia mesmo. Se fosse, seja pro Palmeiras, seja pra fora, seja pra outro time brasileiro, eu sairia. Eu acho uma baita de uma falta de respeito com o que foi feito lá dentro do Flamengo. Mas cada um sabe de si, cada um sabe o que quer da vida, tem muitos prós, tem muitos contras aí envolvidos, e no final das contas quem vai decidir é o Bruno Henrique. Eu quero saber de você. Você está confiante? Você acha que ainda tem a possibilidade do Bruno Henrique vir para o Palmeiras? Você acha que não? Essa novela é grande, vai se estender e eu prometo sempre aqui trazer informações novinhas para vocês e para a gente gerar o debate aqui na Porcosfera e a gente discutir aí se esse jogador magnífico virá para o Palmeiras. Tomara que tudo termine bem para o Palmeiras. Bom, e assim nós vamos fechando essa edição da manhã de segunda-feira do nosso canal Notícias Meu Verdão. Quero te pedir aí para você deixar a sua inscrição no canal, dar um badalo no sininho para que você receba sempre as notificações de tudo o que acontece no Palmeiras. Aí, com opinião sincera minha aqui, para vocês, se vocês gostam, já agradeço também demais a sua visualização, a sua companhia aqui nesse vídeo segunda-feira. Eu prometo que vou trazer mais informações para vocês, então deixa aí o sininho ativado. Vou ficando por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Avante palestra sempre!